Aula 19. Conteúdo: progressão geométrica. Habilidade: resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Descritor 21. Resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós teremos aqui mais uma vez o estudo das progressões geométricas. Vamos apresentar aqui alguns problemas, vamos calcular a razão e vocês vão resolver tudo isso junto comigo. Então acompanhe o nosso primeiro problema. Nós vamos determinar juntos o 15º termo da PG. Perceba que a nossa PG tem como primeiro termo 256, o segundo termo 128 e o terceiro termo 64. Então nós vamos aí determinar primeiro a razão e consequentemente trabalhar aí para encontrarmos o 15º termo da PG, ok? Então nós vamos aqui relembrar os nossos termos, como é que nós vamos determinar a razão e o termo geral da PG para a gente encontrar o 15º termo, ok? Vamos então para a nossa TV interativa, vamos resolver juntos essa questão. Então nós devemos lembrar primeiro como obter a razão de uma progressão geométrica. Então, para se obter a razão, que é representada aqui pela letra Q, na PA é a letra R, na PG é a letra Q. Nós vamos pegar aqui qualquer elemento e dividir pelo seu antecessor. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 128 e dividir por 256. A divisão desses dois tem que ser a mesma divisão, o mesmo resultado da divisão de 64 por 128, tá? É uma forma da gente certificar de que a razão ela é a mesma, ok? Então vamos começar aqui com 128. Vamos dividir por 256. Vocês podem perceber que nós podemos aqui simplificar esta fração por 128. E nós vamos encontrar o resultado meio. A fração, então, depois de simplificado, fica meio. A razão desta progressão é meio. Só para nós certificarmos que é exatamente essa a razão, vamos fazer a divisão de 64 por 128. Realizando, então, novamente a simplificação aqui por 64, nós vamos encontrar novamente a razão 1 sobre 2, a fração meio. Então, a razão é de fato meio. Então, nós vamos agora lembrar de como encontrar o 15º termo. Nós precisamos do termo geral de uma PG. Nós comentamos isso na nossa última aula. O termo geral é encontrado dessa forma: AN, o nosso termo da sequência, igual a A1 multiplicado com Q elevado a N menos 1. Lembrando que o N vai ser então a ordem do nosso termo, ok? Então nós já temos a razão, nós já temos o nosso primeiro elemento. A1 é exatamente o 256, este aqui é o A1, a nossa razão é meio. Nós temos então todos os elementos para encontrar o nosso 15º termo. Vamos em busca então do nosso 15º termo. Vamos utilizar o nosso termo geral, já que é o 15º termo que eu quero buscar, então A15 é o que eu estou buscando. Nós vamos escrever agora o primeiro termo, que é o A1. E vocês viram que o A1 lá na nossa sequência, A1 é 256, então eu vou trocar o A1 por 256. Vou multiplicar com a razão que nós encontramos juntos, razão igual a meio. Então, meio, este meio vai ser elevado ao nosso expoente, que é N menos 1, ou seja, é este N aqui, ó, que aparece aqui, subtraído 1. O nosso N
que é exatamente o nosso termo que nós queremos encontrar, é o 15. Então 15 menos 1 vai ser então meio elevado a 14, a 14ª potência, ok? Então nós vamos aqui continuar nossa conta do lado. Nós vamos lembrar que 256 vai ser multiplicado, quando nós temos aqui a potência 14 com base fracionária, nesse caso meio, é o mesmo que calcular 1 elevado a 14 sobre 2 elevado a 14. Só que 1 elevado a 14 é 1 vezes 1 vezes 1, 14 vezes, cujo resultado é de novo 1. Então, olha só o que nós temos. 256 multiplicado com 1, dividido por 2 elevado à 14ª potência. Nós vamos utilizar agora um recurso que vai sempre nos ajudar quando nós trabalhamos com potências muito altas. Nós vamos reescrever o 256. Como é que a gente vai reescrever o 256? Vamos lembrar que ao decompormos o 256, por exemplo, aqui por 2, olha só o que nós vamos encontrar. 2 por 2, nós vamos ter 1. 5 por 2 vai dar 2. 16 por 2, nós teremos 128. Dividido novamente por 2, nós teremos aqui 12 por 2, 6. 8 por 2, 4. 64. Se eu dividir novamente por 2, eu terei aqui 32. 32 por 2, eu terei 16. Por 2, eu terei 8. Por 2, eu terei 4. Por 2, mais uma vez, eu terei 2. E 2 por 2, eu terei 1. Olha só, então, como é que nós podemos reescrever o 128. O 128 pode ser escrito como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado à 7ª potência, não é? Então, nós vamos utilizar este recurso, nós vamos reescrever, então, 256 como sendo 2 elevado à 7ª potência, multiplicado com 1 sobre 2 elevado a 14. Se a gente lembrar aqui do produto de duas frações, nós temos o denominador 1, então 2 elevado à 7ª vezes 1 é igual a 2 elevado à 7ª. Sobre 1 vezes 2 elevado à 14ª potência, 2 elevado à 14ª potência. E aí nós vamos lembrar de outra propriedade da potência, fração de duas potências. Nós vamos repetir a base, né, e subtrair os expoentes. Ou então, nós podemos lembrar que nós podemos escrever essa fração do denominador de outra forma. Eu posso escrever assim, ó, 2 elevado à 7ª vezes 2 elevado à 7ª. Já que quando nós repetimos a base e somarmos o expoente, nós teremos exatamente 2 elevado a 14. E, realizando então a simplificação, olha só o que nós temos. Nós teremos 2 elevado à 7ª dividido por 2 elevado à 7ª, o que sobra então é 1 sobre 2 elevado à 7ª potência. Ok? Então nós temos como resultado final 2 elevado à 7ª, 1 sobre 256. Ok? Então, o nosso 15º termo, A15, vai ser então o resultado dessa fração, 1 sobre 256. Vamos dividir então 1 para 256. 1 por 256 não é possível, então eu tenho que acrescentar um zero. Deixa eu colocar mais um espaço aqui. Tenho que acrescentar um zero. Isso tem uma consequência. No quociente eu vou colocar 0, 10 ainda é muito menor do que 256, então eu vou acrescentar mais um zero. 100 dividido por 256 ainda é menor, eu vou acrescentar mais um zero. Então nós teremos aí 1000 dividido por 256. 256, o melhor valor para alcançar 1000, o nosso valor vai ser, vamos experimentar aqui, vamos tentar, por exemplo, 4. 4 vezes 6 vai dar 24, vai subir 2. 4 vezes 5 vai dar 20, com mais 2, 22, vai subir 2. 4 vezes 2 vai dar 8, com mais 2, 10. Vai ultrapassar, então, o meu valor 1000. Então,
4 não é o melhor valor. O melhor valor, então, será 3. Vamos apagar aqui e escrever, então, que o melhor valor vai ser 3. 3 vezes 256 nós teremos 3 vezes 6, 18. Vai subir 1. 3 vezes 5 vai dar 15, com mais 1, 16. 16 vai subir 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então nós teremos 1000 menos 768. Nós teremos então 0 menos 2 vai emprestar 1. 10 menos 8 vai dar 2. Aqui emprestou 1, ficou 9. 9 menos 6, teremos 3. E 9 menos 7, nós teremos 3. 332, o melhor valor, então, será 1. Nós vamos subtrair 256, nós teremos, então, 12 menos 6, que vai dar 6. O 3 emprestou 1, ficou 2. Vai emprestar 1 novamente, vai ficar 12. Menos 6, nós teremos resto 76. Então está aqui o nosso valor. Vamos deixar aqui com essas 3 casas decimais. Teremos então 0,031. Este é o nosso 15º termo. Ok? Então nós temos aqui o nosso 15º termo. Calculamos a razão e buscamos aí, com a ajuda do nosso termo geral, o nosso 15º termo. Vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão traz aí 2 termos, A1 e A10. Nós vamos buscar agora, nós vamos determinar juntos a razão desta progressão geométrica. Perceba que o nosso primeiro termo é 1 sobre 3 elevado a 28, e A10 é igual a 1 sobre 3 elevado à 10ª potência. Nós vamos buscar, através do termo geral da PG, qual vai ser a razão desta segunda questão. Vamos então novamente para a nossa TV interativa calcular juntos qual vai ser a razão dessa progressão geométrica. Muito bem, vamos escrever aqui mais uma vez o nosso termo geral. A n vai ser dado por A1 vezes Q elevado a n menos 1. Lembrando que Q é a nossa razão, então nós vamos utilizar aqui o termo geral. Vamos escrever o 10º termo, este 10º termo, com a ajuda do termo geral. Vamos escrever aqui A10, que é igual ao primeiro termo, está aqui o nosso primeiro termo, 1 sobre 3 elevado a 28, multiplicado pelo Q, a nossa razão que nós vamos descobrir, sobre elevado a n menos 1. O nosso n, no caso, é justamente o nosso 10 aqui do 10º termo. Então, 10 menos 1, nós teremos Q elevado à 9ª potência, certo? O nosso valor do 10º termo, nós já temos ele. O 10º termo foi escrito aqui no nosso enunciado. Ele vale 1 sobre 3 elevado à 10ª potência. Então, nós vamos substituir esse valor do A10. 1 sobre 3 elevado à 10ª potência, ok? Está aqui, ó, o nosso 10º termo. Então, 1 sobre 3 elevado à 10ª potência vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 28, vezes Q elevado à 9ª potência, certo? Nós vamos agora utilizar aquele princípio multiplicativo. Nós vamos pegar aqui, ó, a fração 3 elevado a 28, eu vou levá-lo para o outro lado. Então, quando ela for para o outro lado, ela deverá ir com a operação inversa. Nesse caso, nós vamos inverter a fração. Nós vamos ter, então, o seguinte resultado. 1 sobre 3 elevado à 10ª potência vai ser igual a 3 elevado a 28 sobre 1. Tudo isso igual a Q elevado à 9ª potência. Certo?
Nós já praticamos aqui a multiplicação de frações. Vocês sabem que nós temos que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Como nossos produtos aí vai ser feito com 1, 3 elevado a 28 vezes 1, resulta em 3 elevado a 28. E 3 elevado à décima potência vezes 1 é igual a 3 elevado à décima potência. Então eu posso escrever assim, ó. Q elevado à nona potência é igual a 3 elevado a 28 sobre 3 elevado à décima potência. Utilizando novamente aquele recurso, aquela propriedade da potência de frações, nós podemos perceber que nós temos aí a mesma base, então nós podemos escrever assim, ó. Nós vamos repetir a base e realizar a subtração dos expoentes. 28 menos 10. Lembra que isso é uma propriedade da potenciação. Q elevado à nona potência vai ser, então, 3 elevado a 18. E aí vocês lembram que quando nós temos a nossa raiz, por exemplo, vou colocar aqui um parênteses. Quando nós temos aqui x elevado ao quadrado igual a 64. Nós utilizamos aqui a operação inversa quando nós temos aqui o x elevado ao quadrado. Quando ele for para o outro lado, ele vai como raiz quadrada de 64. Porque o índice desse radical nada mais é do que o 2. É a operação inversa da potência, a raiz quadrada. Então, neste caso aqui, que nós temos Q elevado à nona potência, quando este 9 passar para o outro lado da igualdade, ele deverá ir como raiz enésima de 3 elevado a 18. E aí nós temos um recurso muito bacana, que é reescrever o 3 elevado a 18. Se nós reescrevermos o 3 elevado a 18, podemos perceber que ele pode ser escrito dessa forma. 3 elevado a nona vezes 3 elevado a nona. E aí nós temos uma outra propriedade muito bacana, que diz assim, ó, quando os expoentes se coincidem com o nosso índice do radical, nós podemos eliminá-los. E aí nós teremos apenas, olha só o que fica, o 3 vezes 3, que é igual a 9. Então está aqui, ó, a nossa razão desta progressão geométrica é 9. Q é igual a 9. Então determinamos juntos o valor da nossa razão, da nossa progressão geométrica, ok? É dessa forma que nós vamos proceder para determinar os valores da nossa próxima atividade, que é justamente a atividade voltada para vocês. Então vamos ler a nossa atividade de hoje. Ela diz assim, ó, a produção de uma empresa nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, forma uma progressão geométrica, uma PG. Se a produção de janeiro for de 3.000 unidades e em março foram produzidas 27.000 unidades, quantas unidades foram produzidas em fevereiro? Nós temos algumas alternativas, vocês vão desenvolver e verificar qual delas é a resposta correta, ok? Vamos deixar um tempinho para vocês pensarem, analisarem e verificarem, e daqui a pouco a gente faz a nossa interatividade. Até mais! Vamos agora para a correção da atividade. Mas antes da correção da atividade, eu quero fazer aqui uma observação quanto à nossa primeira questão. A primeira questão que foi resolvida por mim ainda há pouco. Cometi aí um pequeno equívoco. Vamos então verificar qual foi esse meu equívoco. Vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos voltar aqui e verificar. O bom da transmissão ao vivo é que nós podemos nos equivocar, mas podemos também verificar o erro e fazer uma correção a tempo. Então, voltando aqui à nossa primeira questão, rapidamente, antes de nós realizarmos a correção da nossa atividade, nós escrevemos aqui 256 como sendo 2 elevado à sétima potência. Na verdade, eu esqueci de contar o nosso primeiro 2. Aqui, ó, fiz a contagem errada e o nosso efeito cascata ocorreu, ou seja, eu errei tudo que estava por vir. Então,
Na verdade, 256, a decomposição de 256 é 2 elevado à oitava potência. Então isso muda tudo. Vamos reescrever então a nossa resolução. Vamos refazer aqui tudo que foi construído, porque nós perdemos quando nós realizamos de forma equivocada as nossas contas. Vamos excluir aqui. E vamos excluir aqui também. Então, nosso valor correto vai ser 2 elevado à oitava potência vezes 1 sobre 2 elevado à 14ª. Então, nós vamos reescrever o 2 elevado à 14ª, já que nós teremos 2 elevado à oitava, como 2 elevado à oitava vezes 2 elevado à sexta potência. E aí sim, simplificarmos aqui 2 elevado à oitava com 2 elevado à oitava, nós teremos 1 sobre 2 elevado à sexta potência, que nada mais é do que 1 sobre 64, ok? Então essa divisão aqui, que deu 0,031, ela não existe, ela está completamente equivocada. Nós vamos então calcular esta divisão. 1 para 64. Dividido 1 para 64, nós podemos perceber que 1 é menor que 64. Então nós vamos acrescentar o 0 e 0, aqui no quociente. Vamos acrescentar mais um 0 porque 10 ainda é menor do que 64. Então nós teremos 100 e aí nós acrescentamos também um 0 no quociente. Agora o melhor valor que multiplicado por 64 se aproxime de 100 é o 1. Então nós teremos 100 menos 64, e o nosso resultado será 36. Como 36 é menor que 64, nós vamos acrescentar um 0, teremos então 360. 360, o melhor valor vai ser então 5. 5 vezes 64, 5 vezes 4 vai dar 20, vai subir 2. 5 vezes 6, 30, com mais 2, 32. Então teremos aqui resto 40. E com o resto 40 nós podemos acrescentar mais o 0. E aí o nosso melhor valor no quociente será o 6. 6 vezes 4, 24, vai subir 2. 6 vezes 6, 36, com mais 2, 38. Nós teremos então resto 16. E aí nós podemos fechar aqui, já está o suficiente o nosso valor 0,0156. Então está aqui. Este vai ser então o nosso resultado final aqui para o 15º termo, tá bom? Vamos excluir, porque este resultado não tem nada a ver com o nosso resultado. O nosso resultado correto é 0,0156, tá bom? Corrigido então o equívoco cometido pelo professor, vamos enfim verificar a nossa atividade. Vejamos aí qual foi a nossa atividade. Então, a produção de uma empresa nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, forma uma progressão geométrica. Nós vamos então determinar quanto foi produzido em fevereiro, sabendo que em janeiro foram produzidas 3.000 unidades e em março 27.000 unidades. Vamos escrever então essa sequência. Nós temos aí para o mês de janeiro, vou escrever aqui, janeiro, nós temos a produção de 3.000. Fevereiro nós não sabemos, é justamente o que nós vamos buscar. E em março nós temos a produção de 27.000, ok? Independente da forma como você pensou ou deduziu o nosso resultado para fevereiro, nós vamos aqui utilizar os nossos recursos da PG, da progressão geométrica. Então nós vamos utilizar aqui, tá, o nosso termo geral. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, porque já que nós estamos estudando a progressão geométrica, vamos utilizar os recursos da progressão geométrica. Então vou escrever aqui o terceiro termo nos moldes do termo geral. O nosso primeiro termo vai ser 3.000 multiplicado com a razão, que nós não sabemos ainda, o que nós vamos buscar. Nós desejamos saber qual é a razão. Q elevado a n menos 1. Como n é 3, 3 menos 1, então nós teremos Q elevado ao quadrado, ok?
O nosso A3, nós temos o valor de A3, é exatamente 27.000. Então nós vamos trocar A3 por 27.000. Então isso vai ser igual a 3.000 multiplicado com Q ao quadrado. Vamos utilizar aqui aquele recurso, ó, o princípio multiplicativo. Vamos levar o 3.000 lá para o outro lado. Ele deverá ir dividindo. Então nós teremos aqui, ó, 27.000 dividido por 3.000 igual a Q ao quadrado. Nós estamos mais acostumados a ver da seguinte forma, né? Q ao quadrado igual 27.000 dividido por 3.000. Nós podemos aqui realizar a simplificação, inclusive 27 por 3 nós teremos resultado 9. E aí novamente nós vamos utilizar aqui aquele recurso, nós vamos levar este expoente, que é o 2, para o outro lado. Ele deverá ir com a operação inversa. E a operação inversa da potência é a raiz. Então aqui, como o expoente é 2, raiz quadrada de 9. Então a nossa razão é igual a 3. Está aqui. Se a razão é igual a 3, isso nos permite deduzir que de janeiro para fevereiro nós teremos então uma razão. Então, para encontrar o valor de fevereiro, basta pegar o mês de janeiro e multiplicar por 3, ou então, já que é uma progressão geométrica, nós podemos pegar aí o valor da produção de março e dividir por 3. Tanto 3.000 multiplicado pela nossa razão, que é 3, quanto dividir 27.000 pela nossa razão, que é 3, em ambos nós encontraremos o resultado da nossa atividade, o resultado correto, ou seja, 9.000, bem como disseram os nossos alunos aí na interatividade. Resposta correta, então vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa correta, então vai ser a letra D. Nós teremos aí letra D como resposta final da nossa atividade. E desde já eu já parabenizo aos nossos alunos que calcularam e chegaram ao mesmo resultado, 9.000. Chegamos então ao fim da nossa atividade. Vimos aí a nossa progressão geométrica, nós calculamos juntos aqui o termo geral e também buscamos a razão de uma progressão geométrica. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês numa próxima oportunidade. Até mais!